E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o João da Impressão 3D e hoje eu vou te mostrar como eu fiz esse lindíssimo busto do Homem de Ferro. Então sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, como eu modelei esse busto aqui há mais de um ano, eu não tenho nenhuma gravação dessa modelagem, eu não pensava em ter um canal no YouTube na época. Mas explicando um pouco em linhas gerais, usando imagens de referência, é claro, eu modelei esse busto aqui na escala 1:5 e com uma base que originalmente ia deixar ele com 15 centímetros de altura, que seria mais ou menos o tamanho desse Thanos que eu tenho aqui. Eu fiz ele para vender na minha loja e vendi algumas peças e acabei nunca imprimindo esse busto aqui para ter no meio da minha coleção. E uns 8 meses atrás eu acabei ficando com vontade e lancei o arquivo no My Mini Factory para qualquer um baixar. Até vi na época algumas impressões que fizeram muito legais, imprimiram em impressoras de resina com uma qualidade absurda, eu achei aquilo sensacional. Mas na semana passada eu estava bisbilhotando lá e acabei vendo que esse arquivo do busto já está com quase 5.000 downloads. Eu fiquei apavorado, nunca imaginei que 5.000 pessoas iam baixar isso aqui para imprimir. Acabei resolvendo fazer um vídeo, pensei nisso. Já estava pensando numa segunda versão desse vídeo. Botei uma enquete lá no Instagram perguntando se achariam legal que eu fizesse. A galera gostou da ideia. Então agora eu vou te deixar com o João de 2 dias atrás, que vai te mostrar um pouco o que eu modifiquei aqui e falar um pouco da impressão. Daqui a pouco estou de volta. Estamos aqui no Blender com a versão original do arquivo que está lá no My Mini Factory, tá? Como eu falei, esse arquivo aqui tem 15 centímetros de altura, vocês podem notar, inclusive, porque essa base aqui em que ele tá, ela é 20 por 20. Eu uso isso como referência porque esse é o tamanho de impressão que eu tenho na minha impressora aqui. Como eu já falei, eu queria modificar esse arquivo antes de imprimir para mim. Primeira coisa que eu fiz foi mexer um pouco nesses vértices aqui que definem essa linha que separa a parte de trás do capacete da parte da face dele. Eu percebi na primeira versão que essa linha aqui acabava perdendo um pouco de definição na hora de imprimir. Eu quis mudar isso agora e eu aumentei um pouco o gap aqui. Só que lá na versão que está no My Mini Factory eu ainda não tinha feito isso. Eu fiz isso nesse final de semana antes de imprimir. Como eu falei, esse arquivo foi feito na escala 1:5, mas como era para minha coleção pessoal, eu quis aumentar um pouco essa escala e eu escolhi a escala 1/3 para isso, que é a mesma escala que eu tenho naquele Darth Vader que aparece nos fundos dos meus vídeos. E isso é um aumento de 66% nesse arquivo aqui original. Eu vou dar um S aqui no Blender e colocar 1.66666, porque esse é o aumento que eu preciso para mudar de escala. Agora o nosso busto já está aqui na escala 1/3 e ele está já com 25 centímetros de altura. Coincidentemente eu não planejei muito a altura dele, eu só queria mudar a escala dele para ficar um pouco maior, acabou ficando com 25 centímetros de altura, eu gostei e não modifiquei a altura da base nova que eu fiz. Eu já tinha gostado bastante dessa base aqui na primeira vez que eu modelei o arquivo, mas eu queria modificar um pouco ela, que ela tava sentindo que ela estava meio vazia, já que o busto ia ficar tão maior assim. Então o que eu fiz foi reorientar essas pedras aqui e colocar uma pedra nova na frente com o logo dos Vingadores quebrado. Então eu vou trocar aqui a base e agora vocês podem ver como ficou a versão final do arquivo. Eu exportei essas peças aqui em STL e agora eu vou lá pro Slicer, importar elas e fazer o fatiamento com vocês para a gente imprimir. Bom, aqui no Slicer eu já tenho carregada a nossa base, vocês podem ver que ela já está bem grande, sim. Se vocês olharem aqui, ela está com 13 centímetros de altura, quase o tamanho do nosso busto na escala original. Eu já estou com tudo configurado aqui. Eu usei a camada de 0,25 mm, porque como essa peça é grande, eu não me importei com ter camadas altas, né?
Provavelmente vou lixar isso aqui no futuro, então eu achei que 0.25mm era mais que o suficiente. Uma coisa que é importante lembrar, todas essas peças precisam de suporte. São muito pouco suporte, mas elas precisam. Porque eu não queria cortar em mais peças, ter que colar várias. Eu só cortei elas em base, peitoral e capacete. Então todas elas precisam de um pouco de suporte. Agora eu vou importar o nosso peitoral aqui. Vocês podem ver que o peitoral mal cabe nos 20 centímetros da nossa mesa de impressão. Poderia imprimir assim, sem nenhum problema, mas eu vou rotacionar esse busto em 45 graus. E aí ele fica mais bem distribuído aqui na nossa área de impressão. Só dar o slice, esperar e botar no cartão SD. Vou mostrar para vocês um pouco do capacete agora. Tá aqui o capacete. Se eu der o slice aqui, vocês vão notar uma coisa aqui no topo. Eu usei, como eu falei, a camada de ponto 25mm, mas vocês vão ver que no topo as camadas começam a ficar muito distantes uma das outras. Isso vai deixar muito claro as linhas de impressão. Então o que eu faço é vir aqui em editar o nosso arquivo e eu vou adicionar uma modificação em altura. Eu vou chegar e começar aqui na altura 62mm e ir até a 63,2. E aqui eu vou modificar para uma altura de 0,15mm. Eu vou adicionar outra modificação e de 63,2 posso deixar até 65, porque já vai ter passado do nosso tamanho do nosso arquivo, e aqui eu vou deixar em 0,1mm. Agora quando eu fizer o slice, vocês vão ver que aquele topo ali vai ficar bem mais suave. Isso porque eu modifiquei as camadas de impressão, então ele vai começar em 0,25mm, vai chegar aqui em determinada altura, vai começar a fazer em 0,15mm, e finalmente em 0,1 aqui em cima. Então é isso, galera. Agora eu vou exportar, botar no cartão SD e imprimir. Rapidinho antes da gente ir para a impressora, eu vou falar um pouco sobre os filamentos que eu vou usar. Eu escolhi o filamento PLA vermelho para fazer o peitoral e o capacete do busto, e o filamento ABS cinza para fazer a base. Esses dois filamentos são da marca Filamentos 3D Brasil. Eles fabricam aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Eu gosto bastante dos filamentos deles. Esse vídeo infelizmente não é patrocinado por eles, mas poderia ser, né? Porque a gente ainda vai gastar filamento que não acaba mais aqui no canal. Então agora, já salvei no cartão SD e vou imprimir. Bom, galera, eu até tentei gravar a timelapse da impressão da base desse busto, mas acabou tendo uma falha na impressão, né? A impressão 3D acontece essas coisas, às vezes falha e tu perde a peça. E para conseguir soltar o vídeo a tempo, eu deixei a impressora de madrugada rodando e por isso não consegui gravar a timelapse da impressão da base, tá? Nos próximos vídeos vou tentar trazer as gravações do que eu imprimi, mas como é muito difícil para mim, eu tenho que deixar meu telefone parado por horas enquanto ele está ali gravando a impressora. Não sei se todos os vídeos vão ter, tá? Aqui eu tenho o Homem de Ferro completo, tá? Como ele fica um pouco dando muito reflexo aqui na impressão, vou tentar mostrar umas fotos para vocês dele mais perto. Eu achei incrível o resultado da impressão. Eu não sei como é que eu demorei tanto tempo, me enrolei tanto para imprimir essa peça. A base nova ficou sensacional. Eu tenho certeza que vocês gostaram também, então não esquece de deixar teu like. Se tu quer me ver pintar esse busto aqui, igual à armadura no filme, não esquece de comentar aí embaixo. Me digam o que vocês acharam, porque é importante para mim ter o feedback de vocês. A primeira versão desse arquivo tá gratuita lá no My Mini Factory, eu não vou tirar ela de lá. Mas a segunda versão desse arquivo vai ser paga para quem quiser baixar e imprimir. E ela vai estar lá no site Coats 3D. Já para quem não tem acesso a uma impressora 3D, mas gostou muito e quer ter
Me sigam lá no @bertotto3D, é a minha loja. E lá eu vou publicar os valores tanto dessa versão de 25 centímetros quanto a versão de 15 centímetros para quem quiser comprar. Compartilhem com os amigos de vocês que vocês acham que podem estar interessados, porque assim vocês me ajudam a trazer recurso aqui para o canal, para mim conseguir ficar imprimindo coisas mais legais e conseguir continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, tá? Então por hoje é isso, galera. Deixa o teu like aí, não esqueça de te inscrever e ativar o sininho das notificações. Comentem o que vocês acharam. E é isso. Até a próxima, galera.